Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Hoje eu vim aqui contar uma história que a hora que eu falar sobre o que se trata, vocês vão achar que eu tô louco. Mas escuta até o final que você vai entender. Essa história se trata do seguinte: no céu tem mais gente ruim do que gente boa. E no inferno tem mais gente boa do que gente ruim. Mas como assim, profeta? Você tá ficando maluco? Escuta essa história, meu irmão, até o final, que vai ser bênção na sua vida. Segundo conta essa história, havia um jovem, era um jovem muito bom, de família era boa. Esse jovem ele trabalhava, esse jovem ele estudava, ele estava noivo. Era uma pessoa assim, perante a sociedade, uma pessoa boa, pessoa que não tinha desavença com ninguém, pessoa que ajudava muito outras pessoas. Assim, uma pessoa boa, muito boa de coração. E ele não era crente, esse jovem. E nem ninguém da família dele, nem a mãe dele, nem o pai dele. E a mãe dele estava enferma, estava com uma doença muito grave. E ela procurou uma igreja. E ela começou a se envolver com essa igreja. E começou a buscar a Deus. E ela acreditou. Ela realmente acreditou em Deus. Ela creu na palavra. E Deus libertou ela dessa doença. Deus curou ela dessa doença. E através da vida dessa mulher, o marido dela, no caso o pai dele, era alcoólatra. E também não acreditava em Deus. E quando ele viu o que Deus fez na vida da mulher dele, curando ela daquela doença terrível, ele também começou a frequentar a igreja junto com ela. E lá nessa igreja ele se converteu também. E os dois se batizaram e começaram a congregar naquela igreja. E sempre que ela falava com o filho dela, ela chamava ele: fulano, por que você não vem na igreja com a mãe, com o pai? Traz a sua noiva também. Vamos servir a Deus, vamos buscar a Deus. E ele sempre falava para a mãe dele: mãe, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, já ajudei morador de rua, eu ajudo as pessoas, eu trabalho, eu sou honesto, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Para que eu vou na igreja? Eu não preciso de Jesus. Eu tô bem comigo, eu sou uma pessoa boa. Aí a mãe dele falou: meu filho, tudo que você falou é verdade. Você é uma pessoa boa, você não rouba, você tá noivo, você é uma pessoa honesta, você não trai sua noiva. Só que todos nós precisamos de Jesus. E passou ali. Passou aquela história. A mãe dele chamou ele várias e várias vezes. O pai dele chamou ele várias e várias vezes. Ele não foi na igreja nenhuma vez. Tudo bem. Passou um tempo. Ele estava indo numa viagem a trabalho e teve um acidente. E nesse acidente esse rapaz ia falecer. Quando ele se acidentou, ele ali caído no chão, morto. A hora que ele abriu os olhos, ele viu que ele já não estava mais naquele lugar do acidente. A hora que ele abriu os olhos, ele viu um monte de gente. E duas filas. Do lado esquerdo tinha uma fila onde ele estava, cheio de gente na frente dele. E do lado direito tinha outra fila com mais um monte de gente. E tinha um homem todo de branco, lá no fundo assim, só olhando. E ali ele começou a ficar meio com medo. E aquele homem de branco começou a falar. Falou: haverá alguns aqui que entrarão direto no reino dos céus, e outros irão para o inferno. E ele foi falando, até que chegou a hora dele falar ali o destino de cada um. E ele disse: todos esses da fila da direita, pode seguir reto e entrar naquela porta, que vai dar direto no céu. E aquelas pessoas se alegraram e choraram e foram em direção àquela porta. Quando ele falou isso, as pessoas da outra fila já ficou preocupado. Aí ele pegou e falou: e todos vocês da fila da esquerda, pode pegar aquela porta do lado ali que vai dar direto no inferno. A hora que ele falou isso, houve desespero, choro, arrependimento. E aquele jovem ficou desesperado. Aquele jovem se juntou ali com mais 5, 6 ali e foram até aquele homem de branco, que na verdade era um anjo. E chegando nele, ele falou: mas Deus é injusto. Eu lá na terra, eu era uma pessoa boa, eu ajudava os pobres, eu não traía minha mulher,
Eu trabalhava honestamente, não roubava, eu honrava meus pais. Eu sempre fui uma pessoa boa. Deus é injusto. Como que eu posso estar indo pro inferno? Eu vi naquela outra fila lá amigos meus que eram traficantes, que batiam na mulher. Eu vi mulheres lá que eram prostitutas. E aqui nessa fila eu vi tantos amigos meus que até iam na igreja. Como que a gente pode estar indo pro inferno? E os outros também que estavam junto com ele começou a questionar o anjo. E ele disse: calma aí que eu vou responder o jovem aqui e todos vocês já vão entender. E ele disse para aquele jovem: realmente, você é uma pessoa boa. Lá na terra você não roubava, você honrava seus pais, você foi uma pessoa ótima para as pessoas da terra, mas você não foi bom para Deus. Quantas vezes a sua mãe, o seu pai não te chamou para ir na igreja? Quantas vezes te chamaram para ir na igreja e você não foi? Você falou que você não precisava de Jesus para nada porque você era bom. Você era uma pessoa boa, você dizia. Realmente, você até foi uma pessoa boa, só que você falou que não precisava de Jesus. Se você tivesse aceitado o convite da sua mãe de ir na igreja, você ia ter a oportunidade de se batizar nas águas e se arrepender dos seus pecados para poder estar entrando no reino dos céus e aceitar Jesus. Mas você não teve a oportunidade porque você não quis. Você foi chamado várias vezes. Então, mesmo você sendo uma pessoa boa, não tendo matado, não tendo roubado, você vai ter que ir pro inferno. E a hora que o anjo falou aquilo ali, não teve o que eles falar. Eles não tinham outra opção. Eles sabiam que eles estavam errados. Então, meus irmãos, essa história é uma história fictícia, só que é uma realidade. Não adianta nada você ser bom para as pessoas, você não roubar, não matar, não trair. Mas se você não for batizado nas águas e não aceitar Jesus, você não vai para o céu. A palavra do Senhor diz aqui, em Isaías 55, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meus irmãos, enquanto você está vivo, há esperança. Busque a Deus enquanto você pode. Não espera você ir parar numa cama de hospital, você sofrer um acidente e talvez você até morrer. Aí não tem mais o que fazer. Depois que morreu, meu irmão, não tem mais o que fazer, acabou tudo. Você vai ser julgado pelo que você fez. Não tem esse negócio de purgatório, eu vou ficar aguardando não sei na onde, eu vou me redimir dos meus pecados. Morreu, já era. Isso que te falo é mentira. Fulano morreu, vai pro céu, vai esperar não sei na onde, porque era uma pessoa boa. Meu irmão, só vai pro céu se você foi batizado nas águas, se você aceitou Jesus e se você obedece a palavra dele. Porque tem muitos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não praticam nada do que está escrito lá. Não adianta também ser um conhecedor. Isso é o que mais tem, conhecedores da palavra. Vixe, tem gente aí que qualquer coisa que você falar da Bíblia, a pessoa te fala o versículo, o capítulo, tudo onde que tá. Mas, meu irmão, antes você conhecer 1, 2 páginas da Bíblia e praticar aquelas páginas, do que você conhecer a Bíblia de inteira, de trás para frente, e não praticar nada que está escrito lá. Não adianta nada. Então, meus irmãos, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês para finalizar: busque enquanto há tempo. Depois que morrer, não tem mais o que fazer. Que Deus abençoe a todos grandemente. Em nome de Jesus. Amém.